Eu acho que essa é a minha quarta tentativa de começar a postar coisas aqui, com vídeos mais longos, com pensamentos mais profundos, com alguma coisa de conhecimento que a gente consegue aproveitar aqui. Mas toda vez que eu tento, eu não consigo, mas eu juro que eu vou tentar. Para quem não me conhece, meu nome é Gianluca Leme, eu sou sexólogo e terapeuta, estudante de psicologia, quem sabe daqui a pouco eu termino, mas esse ano de 2025, ele foi bastante desafiador porque tiveram várias pautas sobre sexualidade, que é o assunto aqui que eu converso. Só que todas as pautas que eu tentei trazer, eu não estava conseguindo. Foi um ano muito... Os bastidores da minha vida foram muito turbulentos. Então eu não conseguia trazer nada. Quando aparecia o assunto, eu não conseguia falar. E quando eu conseguia falar, não aparecia o assunto. Então eu fiquei assim, sobre o que falaremos, né? Inclusive eu até comentei com um paciente meu nessa semana que, eu tô pensando em voltar a fazer vídeos mais longos, etc. Não que eu tenha feito muitos também. Mas que eu tava esperando um assunto acontecer. E daí acabou a sessão e, né, sobre o que vou falar? E eu pensando sobre fazer um vídeo. Estava até planejando em fazer um vídeo para o dia 31 de outubro, que é uma data que eu gosto muito. Não pelo fato de ser Halloween, mas o dia 31 de outubro, gosto da data, do número 31 de outubro. Sempre gostei do último dia do mês. Não sei porquê. Talvez pelo próprio Halloween. Mas o grande X é que fiquei de fazer um vídeo para o dia 31. Tava levantando os assuntos para falar sobre tudo isso, mas nenhum assunto realmente aparecia. Só que esse fim de semana, vários assuntos apareceram. E eu quero trazer alguns deles aqui para vocês. Para falar principalmente sobre liberdade sexual. Por que liberdade sexual? Liberdade da sexualidade, né? Para falar sobre sexualidade e liberdade. Primeiro de tudo que hoje, dia 26 de outubro, é o Dia Internacional da Visibilidade Intersexo. Então, dentro da sigla, por exemplo, LGBTQIAPN+, o I de intersexo é muito importante, porque ele fala tanto dos aspectos biológicos e como que isso interfere em gênero também. Vou fazer um vídeo mais para o futuro só sobre o intersexo, né? Pessoas intersexo. Só que eu que estava deixando de falar dos assuntos só para trazer algum assunto no dia 31, depois do fim de semana que eu tive, que foi basicamente só sobre sexualidade, eu virei e falei assim, não, eu preciso falar desse fim de semana. Só que, eu vou postar o vídeo na segunda, não vou postar no domingo. Eu fui ver, o domingo, hoje, dia 26, é o dia da visibilidade de pessoas intersexo. Então, eu precisava falar sobre isso hoje. Tá? Então, primeiro de tudo, pessoas intersexo existem e a gente precisa falar sobre elas, porque elas são a ponte entre o corpo físico e gênero. Porque quando a gente fala de pessoas intersexo, só para quem não sabe, pessoas intersexo são pessoas que nascem com características ou genéticas ou por algum outro acaso, né, fenotípicas, porque não sei se você sabe, não é somente a genética que vai fazer o corpo. Alguns processos podem acontecer aqui no meio que fazem com que, por exemplo, uma pessoa que tem uma genética, por exemplo, XX, que seria uma mulher, que seria fêmea, não desenvolveu ali os órgãos genitais, como vulva e vagina. Então, digamos que o corpo não corresponde à genética, tá? Ou, propriamente, a genética não é XX nem XY. Então, a gente tem ali inúmeras diversidades da genética que podem estar acontecendo. Então, o grande X é, uma pessoa intersexo é uma pessoa que apresenta características genéticas ou físicas que a gente não consegue enquadrar em masculino e feminino. E daí, se a gente não consegue, através do corpo, definir se é masculino e feminino, qual gênero que a gente vai atribuir? Então, pessoas intersexo trazem pra gente a visão de que, olha,
temos aspectos biológicos que podem influenciar no gênero, mas também não necessariamente. E daí, e aí? Como que a gente lida em relação a isso? Então, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar muito sobre isso, tá? Principalmente porque esse ano de 2025 está trazendo muitas discussões, como, por exemplo, o movimento woke, como, por exemplo, casais homo adotando crianças, porque isso voltou à tona, e daí eles não só adotam, né, mas podem ter barriga de aluguel ou barriga solidária. Então, muita coisa aconteceu nesse ano de 2025, mas muita coisa aconteceu nesse final de semana. E que daí me deu viu, acorda, vamos falar sobre isso. E eu tô precisando vir aqui para desabafar sobre tudo isso com vocês. E eu não sei se vocês estão sabendo desses acontecimentos, porque muitos deles aconteceram lá no Twitter, que hoje a gente também nem chama mais de Twitter, a gente chama de X, né? Que aconteceram lá no X, mas que a gente precisa falar sobre isso. E pode ter alguns de vocês que vão falar assim, não, mas o que aconteceu lá no X, fica lá no X. Não fica não. Sabe por quê? Porque a gente está na era digital. A gente não está mais na era de, isso aconteceu na birimboca do, sei lá, do sul de não sei onde. Não, não funciona assim. Não tá na birimboca do sul de, tá no X. Tá numa rede social. E não só no X. Tô vendo isso no Instagram, tô vendo isso em várias outras redes sociais, e eu não sei se vocês estão sabendo, mas muitas das vezes quando começa no mundo virtual, para vir para o mundo físico, é 1-2, gente. Então, a gente tem que ter um olhar mais cuidadoso sobre o mundo virtual. E se essa manifestação está acontecendo da forma como aconteceu lá no X, e agora está acontecendo no Instagram, a gente precisa dar uma olhada nisso. Porque é algo realmente preocupante. E se você não está preocupado, né? Se a preocupação ainda não está batendo na sua porta, eu acho que é muito interessante a gente parar e observar tudo isso que está acontecendo, tá? Então, algumas coisas aconteceram lá no X e a gente precisa falar sobre tudo isso. Primeiro de tudo, uma mulher de 22 anos que passou por uma laqueadura. Para quem não sabe, laqueadura é quando você corta ou quando você amarra a tuba uterina. Então, lá no final do canal vaginal, tá? Aqui tá a vagina. Lá no final tem o colo do útero. Mais profundo a gente vai ter o útero. E o útero é ligado aos ovários pela tuba uterina. Ele não é muito bem ligado, mas o que acontece? A tuba uterina é o que vai fazer com que o óvulo que sai do ovário chegue até o útero. Então, no momento da ovulação, o ovário solta o óvulo ele é absorvido, ele é sugado, digamos assim, para dentro da tuba uterina, e daí ele vai para lá, para o útero. E daí no útero, caso a pessoa tenha uma relação sexual sem preservativo ou sem nenhum outro método contraceptivo, o que acontece? Esse espermatozoide se encontra com o óvulo e daí eles juntos ali formam um novo ser humano. Formam ali um feto, um zigoto, feto, não vou lembrar agora as etapas do desenvolvimento, mas formam ali um embrião, um feto, um bebê, um ser humano. Tá? Então, a gente tem que entender que uma pessoa de 22 anos fez uma laqueadura. E isso é maravilhoso. Porque na publicação ela falou ali que não tinha vontade de ser mãe. Mas ela pode se arrepender do futuro. Sim. Mas daí ela pode adotar, ela pode fazer inseminação artificial. Afinal, ela ainda tem ovário. É só pegar um óvulo dela e fazer uma inseminação artificial. Então, se ela se arrepender, tem outras formas de ser mãe, de engravidar. Tem outras formas. Agora, o grande X muitas manifestações aconteceram lá no X, lá no Twitter, e a gente precisa dar uma olhadinha nessas manifestações. Só para vocês terem uma noção, uma dessas manifestações estava falando o seguinte, e eu estou pegando o celular aqui para ver, para ler certinho essa manifestação para vocês.
um desses comentários, que estava falando assim, se você não quer ter filho, tá tudo bem, porque eu e as minhas pessoas, né, a minha gente, vai ter filho. E a gente vai disseminar a nossa ideologia para os nossos filhos. É como se falasse assim, viu, ó, a gente tá aqui, vamos continuar nos reproduzindo, a gente vai ter os nossos filhos, e os nossos filhos vão continuar propagando a nossa ideologia para frente. É uma visão extremamente nojenta de reprodução. Você vai ter filho só para continuar reproduzindo os seus ideais, as suas ideologias? Você não está tendo filho para amar, você não está tendo filho porque sempre foi a sua vontade. Não, não, não. É só por causa da sua ideologia. E outra coisa, a pessoa que postou a foto, não postou foto falando de ideologia. Ai, ó, essa daqui é a minha ideologia. Ela não quer ter foto. Ela pode ter uma ideologia, se a gente falava de política, por exemplo, tanto de direita quanto de esquerda. E daí, o que acontece? As pessoas levaram essa discussão para um âmbito político e falaram, viu, que bom que a sua gente não vai ter mais filho, porque a minha vai, e a gente vai continuar reproduzindo os nossos ideais. E daí fica um monte de pergunta, né? Por exemplo, por que você quer apagar essas outras pessoas do mapa? Será que você só quer esse tipo de apagamento de outras pessoas nesse sentido passivo da coisa? Tipo, eles vão deixar de se reproduzir. Ou será que você realmente quer acabar com elas do mapa? Que daí a gente está falando de um outro assunto, né? Que começa com geno e termina com sídio. Que você quer apagar aquelas pessoas do mapa. Essas pessoas que pensam diferente de mim. E isso demonstra a sociedade nojenta que a gente está vivendo, onde a gente não suporta uma pessoa que supostamente pensa diferente da gente. Então, olha como a gente está vivendo numa sociedade extremamente polarizada, extremista. Ou é 8 ou é 80. Você pensa diferente, então eu quero que você morra. Outro pensamento que me vem aqui é, quem garante que o filho dela ou a filha dela vai pensar igual ela? Porque uma das coisas que eu mais vejo é o filho pensando de uma forma completamente diferente do pai. Até a certa idade pode pensar igual, afinal está sendo doutrinado pelo pai. Só que passou de uma certa idade e o filho começa a pensar, né? Alguns não. Alguns continuam nessa mentalidade, afinal aprenderam com ela, mas outros podem aprender a ver o mundo de outra forma. Só que o grande X foi que a pessoa não pode ter uma sexualidade livre. O que é uma sexualidade livre? Ela não pode escolher fazer o que ela quer com o próprio corpo. Então, a gente tem que perceber que... E essa discussão aconteceu muito lá no Twitter. Porque ela fez a laqueadura, ela decidiu não engravidar. Mas se ela engravidasse e abortasse, o povo não permite. A nossa legislação não permite. Inclusive, nessa semana, o próprio Congresso estava votando para mudar algumas coisas nesse aspecto. Daí, a nossa Constituição não permite que aborte. Daí, se ela transa com muitas pessoas usando preservativo, ela é uma puta. Ela é uma vagabunda, ela é uma meretriz, ela é uma promíscua. Então, ela não pode engravidar e abortar. Ela não pode ter relações sexuais protegida. Ela não pode escolher não ter filho e fazer a laqueadura. Entre outras palavras, mulheres ainda em 2025 não podem fazer nada com o próprio corpo. E muitas das vezes, se ela também se permanecer casta, e vamos por 42 pares de aspas aqui, e não ter relação sexual nenhuma, e casar, e só resolver ter a primeira relação ao casamento, e muitas das vezes essas pessoas não conseguem ter relações sexuais porque ficam numa ansiedade tão grande que desenvolvem ali dor genitopélvica, né, a dor ali na hora da relação, e daí ela é criticada também. Porque
ela não está conseguindo ter relação. Então, se não tem relação, ela é julgada. Se tem relação protegida, ela é julgada. Se tem relação e se protegeu muito antes fazendo uma laqueadura, ela é julgada. Se casa casta, sem ali ter uma atividade sexual prévia, e daí chega na hora da relação e não consegue, ela é julgada. E muitas das vezes também, quando ela consegue, ela é julgada também. Nossa, mas a minha esposa não sentiu dor na relação. Ela não sangrou a primeira vez. Mulheres sempre serão julgadas. Infelizmente, na nossa cultura nojenta. Enquanto a gente não melhorar a nossa cultura. E é por isso que eu tô voltando para falar. Porque eu fiquei num estado tão indignado de tudo que eu vi que não era possível. Que em 2025 a gente tá vendo isso. Então, percebam. Tem pessoas querendo engravidar para propagar a própria ideologia para frente. Tem pessoas que não querem engravidar e estão de boa com isso, mas serão julgadas. Então, olha como o mundo se tornou algo nojento. E uma outra coisa que aconteceu, aconteceram várias outras coisas, mas que eu vou falar nos próximos vídeos, porque senão eu vou ficar aqui falando 49 minutos aqui com vocês. Mas uma outra coisa que me causou nojo, porque se você achou que o assunto anterior foi nojento, esse daqui vai ser pior. Uma pessoa não binária, né, uma pessoa que tinha ali as características corporais andrógenas, né? O que significa andrógeno? Que mistura o masculino com o feminino, então quando você olha não dá para perceber se é homem ou se é mulher. Mas não importa, porque é uma pessoa não binária. Então uma pessoa não binária é uma pessoa que não se identifica nem como homem nem como mulher. E daí, mesmo sendo não binária, né, sendo uma pessoa não binária, a pessoa se reconhece mais no masculino, gostaria de ser tratado mais no masculino. Então a gente chama ele, homem, tá? Rapaz, tudo no masculino, mesmo sendo uma pessoa não binária. Espero que você esteja entendendo, porque não é para ser difícil, do jeito que eu tô falando, ficar confuso, tá? O que você tem que entender? É uma pessoa que não se identifica nem como homem nem como mulher, mas que quer ser tratado no masculino. E é uma pessoa que tinha as características corporais andrógenas, misturando o masculino com o feminino. Então tinha seio, tem vulva e vagina, tem pelo no corpo. Então, era uma pessoa que tinha barba, tinha um cabelo mais curto, tinha aparências, tinha características masculinas, mas que também tinha características femininas, seios, vulva. E daí o que acontece? Metralharam ela, metaforicamente, nas redes sociais. Criticaram, falaram absurdos, falaram que era feia, feia no feminino, quer dizer, nem prestaram atenção no perfil da pessoa. Falaram que era estranho. E daí tinha uma que até me perguntou, ai gente, mas falar que essa pessoa é feia não é problema, não é transfobia, não é preconceito. Só que uma coisa que eu fico pensando é, se fosse uma pessoa preta e todo mundo começasse a compartilhar a foto dessa pessoa e falando assim, que feio, que estranho e etc., você acha correto? Porque, desculpa, pra mim é racismo isso. E pra quem tem semancol e empatia também é. Então, pegar fotos de uma pessoa não binária e ficar compartilhando, falando que é uma pessoa feia e uma pessoa estranha, pra mim é transfobia. E você até pode estar perguntando, mas por que transfobia sendo que é uma pessoa não binária? Porque não binário também é trans, tá? Como não se identifica nem como homem nem como mulher, como se identifica com um gênero diferente daquele que foi dado ao nascimento, é uma pessoa trans. Então, o que acontece? Essa pessoa foi extremamente criticada nas redes sociais. E agora, umas 9 horas da noite, começaram a usar inteligência artificial na foto dessa pessoa. E transformando numa pessoa mais feminina. Então, além de criticarem, pegaram a foto dessa pessoa e apagaram a natureza dela. Apagaram ela da foto e colocaram uma pessoa que não existe, feita por inteligência artificial. Então, se isso não é genocídio, eu não sei o que é. E para você que não sabe o que é genocídio, vamos retomar? Ó, peguei até a definição aqui. É a eliminação sistemática, intencional e planejada de um grupo humano específico. É quando você pega um grupo humano e vamos apagar ele.
E é isso que fizeram. Pegaram a pessoa não binária e apagaram ela dali. E para isso ser feito com outras pessoas, talvez já deve estar sendo feito, só que eu não vi. Não chegou até mim ainda. E daí eu lembro muito da frase de um pastor alemão, Martin, não sei falar o sobrenome dele, Niemöller, tá? Vou colocar o nome na descrição do vídeo. Que ele falou assim: primeiro vieram buscar os judeus. E eu não falei nada, porque eu não era judeu. Depois vieram buscar os comunistas. E eu não falei nada, porque eu também não era comunista. Depois vieram buscar os sindicalistas. Eu não falei nada, porque eu não era sindicalista. Depois vieram me buscar. E não havia mais ninguém para falar por mim. Tem algumas outras adaptações dessa frase que também fala de homossexuais. Daí vieram buscar os homossexuais, mas eu não falei nada, né? Eu não reivindiquei porque eu não sou homossexual. Então, o que isso quer falar? Quer falar que quando você não se opõe aos absurdos que está acontecendo, um dia esse absurdo vai acontecer com você. E é por causa disso que eu estou fazendo esse vídeo também. Porque eu vi absurdo atrás de absurdo acontecendo nesse final de semana nas redes sociais. E as redes sociais, gente, é um reflexo do que acontece no mundo real. Só que piorado. Porque lá, o pessoal acha que é uma terra sem lei. Então, a gente tem que entender que não é uma terra sem lei. E a gente tem que entender a seriedade das coisas que estão acontecendo. Por quê? Uma mulher não pode fazer laqueadura, ela não pode abortar, ela não pode escolher fazer o que ela quiser do próprio corpo. Uma pessoa não binária também não pode escolher fazer o que quiser com o próprio corpo, com a própria imagem. Pessoas assim estão sendo apagadas. Está começando um genocídio virtual. Liberdade sexual não existe. Liberdade da própria sexualidade. Então, a gente tem que começar a lutar para que esse genocídio virtual acabe. A gente precisa mudar essa cultura. E a gente, para começar a mudar, primeiro de tudo, a gente tem que ter o conhecimento do que está acontecendo. Então, eu espero ter te ajudado nisso. Agora, a gente precisa ter ferramentas e lutar para que isso, para que esse genocídio não piore, porque ele já começou. Ele já começou. E a gente precisa interromper ele, já cortar esse mal pela raiz. Porque senão, o próximo grupo que pode ser apagado é o seu.